Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou aqui presidente do clube e é um prazer estar aqui sempre nesse podcast maravilhoso. Você que nunca viu ainda, pode descer aí no nosso YouTube ou navegar um pouquinho mais aí na sua plataforma, que você vai ver diversas entrevistas com diversos empreendedores de todas as áreas para falar de empreendedorismo. Ou seja, a pessoa que está acompanhando o nosso podcast vai conseguir entender muito mais sobre muitos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre finanças comportamentais com a empreendedora, membro prêmio do Clube Empreendedor Brasil, Cíntia Matos. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem. Muito bom ter você aqui, viu? Tudo bem, Rafael. Aqui é um prazer estar aqui, né, falando com você. Sempre gosto de estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu resolvi trazer e agora para a minha vida, meu propósito de vida. Isso aí. Então, e ajudar as pessoas a se organizarem, né? Sim. Então, atenção, você que está nos vendo ou nos ouvindo, você que é uma pessoa completamente bagunçada com as suas finanças, você não vai conseguir sucesso na sua carreira nem na sua vida se você estiver bagunçado, não é isso? Fui direto no ponto, não fui? Eu primo a organização, a gente prima a organização na melhor forma possível, né? Para os clientes, para as pessoas poderem ali vislumbrar as suas chances, as suas metas, seus objetivos de vida dentro de um orçamento mais equilibrado, né? Orçamento equilibrado, perfeito. Porque ainda mais os empreendedores que estão nos vendo aqui, eles são empreendedores que têm uma entrada que não é regular, né? Ele fecha um contrato, ganha dinheiro, fecha outro, faz um evento ou faz uma consultoria, vai entrando. Ele tem que se organizar para ter uma coisa mais regular, mais linear e não ficar tão doido de um mês ter muito dinheiro, outro mês não ter nada, né? Sim. Na verdade, assim, meu foco maior é na questão das finanças comportamentais, mas assim, mais pessoal, né? É isso aí. Muitas das vezes, empreendedores, né, sempre ficam totalmente com a visão voltada para a sua empresa, que, claro, é importante, né? É um filho ali que você está... Não, mas esse dinheiro que vem da empresa vai para a conta bancária pessoal dele, né? E aí essa pessoa na conta pessoal não sabe o que fazer, gasta dinheiro, entra um dinheirão, compra um carro, não tem dinheiro depois para pagar. E aí, esse aqui é a finança comportamental, não é isso? Isso. Através da parte também psicológica, né? Da parte mental. Porque a maior parte das nossas decisões são de cunho emocional, você sabia? Acredito, claro. Então... Tenho certeza disso, inclusive. Certeza. Então, assim, ter a consciência dessas emoções, os que elas desencadeiam dentro da gente, e isso pode afetar, né, decisões, afetar coisas que vão depois, mais à frente, culminar, né, com problemas financeiros e tudo, né? Claro. Ó, tem uma pergunta já pra gente falar sobre isso, que é o seguinte. Atenção vocês aí que estão nos ouvindo e nos vendo aqui nesse podcast, videocast. Para você usar essas dicas aí para sua vida e inclusive também dar uma ligada depois de entrar em contato com a Cíntia Matos para ver se ela consegue te ajudar. Que é o seguinte, como é que você explica, Cíntia, finanças comportamentais para quem nunca ouviu falar do tema, né? A gente já deu uma pincelada aqui inicial, mas como é que você explica o que é finança comportamental? É uma finança, é um conteúdo que está dentro da economia comportamental. Ela faz parte ali. Às vezes algumas pessoas até se confundem, né? Mas uma está mais dentro da outra, né? Economia comportamental é tudo que nos favorece, tudo é o sistema macro, e as finanças é a questão pessoal, né? De cada indivíduo, né? E a gente trabalha essa questão das decisões, tomada de decisão, estruturação. E também a questão das crenças, tá? Crenças limitantes. Crenças limitantes, Todo mundo tem sua crencinha limitante. E na vida financeira... Principalmente. Relacionada com o dinheiro, nós temos muitas crenças limitantes. O que prejudica muito, acho que o brasileiro, é que nunca foi falado com o brasileiro sobre finanças, assim, no colégio ou algum curso extra quando é jovem. É um tabu se falar de dinheiro, é vergonha ganhar dinheiro no Brasil. Então, unido à falta de educação financeira com essas crenças,
causa-se um dos grandes tabus do brasileiro, é falar sobre dinheiro. Ninguém né? fala sobre dinheiro, né? Nem com o seu cônjuge, né? Muitas das vezes, não sabe nem quanto é que ganha a pessoa, né? Isso. Lá em casa não, viu? Atenção, Luciana, eu sei exatamente. Bom, eu acho que eu sei quanto a Luciana ganha. É isso, ela sabe quanto é que eu ganho, a gente faz as continhas ali, quem tá ganhando mais paga mais um pouquinho, quem ganha menos. Você sabe que existe infidelidade financeira? O cara esconde um dinheirinho. Infidelidade financeira. Gostei dessa, hein? Isso, gostou? Então, se a Luciana estiver escondendo o dinheirinho que ela tá ganhando, ela tá sendo infiel financeiramente comigo. Mas deixar as coisas mais claras é importante para poder, né, não estar assumindo riscos aí. Gostei dessa infidelidade financeira. Muita gente é infiel financeira, né? Já fiz alguns vídeos falando sobre isso e muita gente, às vezes, acha que infidelidade é só, né? É só no beijo, no carinho, mas né? existe essa questão, tomada de decisão sem a ciência do outro, para socorrer. E como é que fica a liberdade individual de cada um? É uma coisa que tem que ser combinada. Conversada, né? Claro que tem coisas que às vezes você pode tomar a sua autonomia, mas tem coisas que às vezes vão interferir em todo ali no orçamento do casal, né? Do casal, da família. Mas assim, eu sou geminiano, né? Pra quem acredita nessas coisas de horóscopo, eu sou geminiano. Geminiano gosta de liberdade, não é isso? Então eu posso combinar com minha esposa, por exemplo, olha, eu ganho tanto é pra fazer o que eu quiser. Isso. Eu tô sendo fiel, não tô? Combinado não sai caro, Combinado não sai caro. Isso aí. Apareço com uma Harley Davidson lá em casa. É do meu dinheirinho que eu podia fazer o que eu queria. Né? Não é isso? É isso aí. Então, mas é uma coisa de construção da vida mesmo, comportamentos e tudo, né? Comportamentos, crenças. E aí, fora o trabalho que a gente faz de planejamento financeiro, a gente vai colocando essas questões para se refletir, para se questionar, para absorver outras formas de pensar, né? Mas é quase uma psicóloga de casal, uma terapeuta de casal às vezes, né? Mas sabe por quê? Muitas das vezes, né, a gente olha assim o planejamento, coisa chata. E a gente cada vez tenta adequar mais a realidade da vida da pessoa. A realidade da vida da pessoa. E aí, dependendo do temperamento, o comportamento, a personalidade, né, que também a gente trabalha em relação a isso, estuda alguns tipos de personalidades, que umas são mais aderentes, outras não. A gente tem que entender essas questões para poder lidar com a pessoa, entendeu? Sim, claro, eu entendo bem isso. Eu estou seguindo, eu estou numa consultoria de finanças também, entrei já, mas uma coisa que eu gosto muito é o Rafael, né? É a da coisa espontânea, eu adoro coisas espontâneas. Espontaneidade. Estamos aqui, eu e você batendo um papo, a gente falou sobre Gramado. Como Gramado é legal, vamos dar uma olhadinha quanto é que tá aqui pra ir pra Gramado? Eu olho, tá barato. Vamos agora. Isso não pode ir lá em casa, porque a minha esposa, ela é criteriosa. Não, tem que fazer todo um planejamento. Mas aí é ruim, porque eu entendo que a personalidade de cada um... E aí, como é que faz isso? Tem certas coisas que é bom dar uma planejada, né? Isso fora a viagem internacional. A passagem aqui para Nova York tá baratíssima. Vamos agora. Pá, comprou. Não pode. É complicado. Porque isso sem ter dinheiro sobrando, tá? Não tô falando de pessoas milionárias, não. Não é só a passagem. Você tem que ter o dinheiro, você tem que avaliar outros aspectos para onde que você vai. Formas de você até estar obtendo, vamos dizer assim, descontos através, por exemplo, das milhas. Eu também insiro dentro da minha avaliação, lá do meu planejamento, quem gosta de obter milhas para ter desconto. É uma forma também, porque milhas é um dinheiro, né? É um dinheiro, claro. Então, a gente também vai adicionando projetos que podem estar melhorando essa condição de uma viagem. Em vez de você pagar 2x, você vai pagar menos. Sim, vai pagar 10 mil, você vai pagar 8. Entendeu? O planejamento é justamente onde que a gente está podendo... Mas você entra nesse detalhe também, assim, de viagem, de tudo com a pessoa? Isso, quando o cliente quando te contrata? Quiser, a gente pode também fazer um planejamento para... Né, eu quero viajar cada ano, ou daqui a 2 anos. Aí a gente vai fazer uma busca para o quanto que ela vai precisar para aquela viagem, né? Porque não é só comprar como eu te falei, uma passagem. Você tem tudo depois. Tem todo, aí você acaba gastando mais, sempre Sim, tem óbvio. né? E aí no final fica pagando aquele mas, Cíntia, cartão de crédito. E a gostosura de viajar assim do nada? Mas você gostoso. Vai ter, mas é bom quando você paga, não é mais gostoso quando você paga menos? É verdade, poxa, cara, eu tive um desconto, você tem razão. Consegui mais milhas. Olha só quanto que eu tive de desconto na passagem. Então, quando a pessoa, por exemplo, vamos lá, o empreendedor está aqui, ele está
tendo ali o negócio dele, isso você não vai entrar nisso agora, né? Você vai entrar no comportamento dele pessoal, né? Então, vamos lá. Ele está tendo lá um prolabore ou alguma retirada de tantos reais por mês, tantos R$1.000 por mês. Você vai ajudar ele a pegar esse dinheiro, colocar na conta e investir, alocar o que é almoço, o que é diversão, o que é investimento. Gastos fixos, gastos não fixos, dívidas, né? Financiamentos. A gente tem que pensar todo nessa reserva. Tudo, né? Reserva de emergência. Parece até uma coisa meio chata, né? Tanto que a gente fala, mas a reserva de emergência é uma das Dá uma dor de barriga. É uma das coisas mais importantes dentro do planejamento. E também seguros, né? Seguro de vida, seguro disso. Contra riscos, né? É uma segurança em relação ao seu patrimônio também, é importante, também está se falando. Aí vai depender de cada pessoa. De cada pessoa. Mas é isso que você cuida. Entra a grana, você divide, vê onde é que vai entrar o quê, como, né? Se a pessoa tem um perfil mais arrojado, você vê o perfil da pessoa também? Sim. Quando normalmente, a maior parte é mais conservadora, né? A gente tenta, mas eu consigo avaliar se ela já tem algum investimento, se aquele investimento está relacionado a algum objetivo dela. Maravilha. Tá? Não é investir por investir, qual é o melhor investimento? Vai depender daquele investimento se adequa a você, não você se adequar ao investimento, tá entendendo? Perfeito. Às vezes não é o momento. Aí, dependendo do perfil, como você falou, às vezes isso pode variar, mas não quer dizer que você não possa ter-lo mais à frente, né? Tá, é organizar a vida financeira dele, saber o comportamento. Agora, vocês das finanças, vou botar você no bolo, hein? Vocês das finanças falam que é comportamental e para organizar. Mas vocês pensam no comportamento daquela pessoa e como ela quer investir o dinheiro dela? Ela pode ser mais liberal, ela pode ser mais conservadora, ela pode ser mais... Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado, né? Primeira coisa. Ótimo, então beleza. Né? Como eu investiria para mim, né? Ali é uma outra pessoa. Como ele investe para ele, o que seria melhor para ele. Isso, de acordo com o perfil dele. Isso aí a gente tem que respeitar, né? Essa é a grande coisa de ser profissional, né? Não é ficar dando palpite. Você tem que ver isso aqui, entendeu? Não. Isso aí de palpite, qualquer palpiteiro faz. Qualquer colega Exatamente. faz, né? Perfeito. Então, eu seria irresponsável em falar, pega essa ação aqui, não sei o que, entendeu? Seria irresponsável. Eu tenho que ver se aquilo ali está alinhado aos objetivos, o que objetivo que é, se é um objetivo de curto, médio, longo prazo. Os investimentos têm isso, tem investimento de curto, de médio, de longo prazo, a gente tem que avaliar essa questão, né? Porque temos aí vários riscos ocorrendo, né? Risco de crédito, de liquidez, que é importante, né? Porque, por exemplo, eu investir numa renda variável, presume-se que aquele dinheiro tem que ficar ali por algum tempo, entendeu? Um bom tempo. Então, você tem que, vamos dizer assim, praticamente quase esquecer ele ali. Mas, então, você tem que ter uma retaguarda. E por isso que, no caso, a reserva de emergência é super importante. É como se construir uma construção de uma casa. Você compra um terreno, começa a construir. Qual é a primeira coisa que você faz? É construir uma base, né? E essa base é o que vai deixar você poder subir. Claro, é óbvio. Faz uma base bacana para depois subir. A reserva de emergência é para isso. É o alicerce principal para tudo que você for fazer. Até para dormir bem, né? Até para relaxar um pouco. Porque imprevistos hão de acontecer. Claro, óbvio. Não estou aqui para desejar mal para ninguém, não, gente. De jeito nenhum, pelo amor. Mas acontece, doença. É para justamente antever um dilúvio, a empresa fecha. Eu espero que não aconteça, mas infelizmente alguma... Né? Enquanto a vida... Se não acontecer, depois você gasta aquilo tudo, pô. E aí, você tá munido de um dinheiro, nessas horas, a dor é menor, tá entendendo? Né? Então, a gente parte desse pressuposto, né? Ter responsabilidade de estar... Perfeito, sim. Agora, assim, você não só vê a questão... Porque quando você fala de finanças comportamentais e fala em investimento, as pessoas pensam, isso não é para mim, porque eu não tenho dinheiro para investir. Mas também é para quem está devendo. Organizar o que está devendo, não é isso? Explica um pouco. Isso, primeiro a gente tem que ver realmente onde está os buracos. Eu costumo dar uma metáfora assim de a torneira e as caixas. As caixas são o quê? As reservas, né? Reserva de emergência, reserva dos projetos. E as torneiras é onde que está saindo, né? E uma das fontes de bastante de saída
De torneira aberta é o quê? É as dívidas, né? Então, a gente tem que tentar dar uma freada ali, porque na hora que eu começar a frear ali, eu vou começar a ter respaldo aqui para poder... E aí é treinar comportamento mesmo, para de fazer dívida. E dentro do nosso país, né, os juros, né, as perspectivas aí, as futuras, aí ainda são de juros altos, né? Sim. Então, a gente também tem que compreender todo o mercado que está à nossa volta, a economia, e inserir a pessoa dentro daquele contexto ali, dentro do seu micro-universo ali, né? Sim. Fazendo, eu chamo de micrometas, né? Sim. A gente vai fazendo micrometas ali, uma coisa de cada vez paulatina, para que a gente possa atingir um objetivo maior, perfeito, entendeu? Perfeito. Se começar já querendo lá na frente, aí muitas das vezes é bem presumível que o cliente não vai gostar ou que ele vai acabar até se desestimulando. Então, a gente vai criando micrometas ali, um tempo Você acha que uma pessoa que está devendo muito consegue, depois de sentar com você, conseguir se equalizar? Sim, sim. Aí vai depender, né, do valor, né, e tudo, mas assim, é um processo. Você ajuda a dar aquela negociada em dívida? Você ajuda a ligar para o banco e falar, não vou pagar? A gente vai orientando ele à medida que ele vai tendo essa negociação, a gente vai pegando os dados, avaliando, vendo o que é possível fazer, o que é mais... melhor de estar ali se pagando, se tem mais de uma dívida, né? A gente precisa ter essa avaliação mais ponderada, pegar a coisa realmente e entender, entendeu? É que eu acho que esse é a principal dor do brasileiro, empreendedor brasileiro também, que aí mistura tudo, né? Que é a falta de controle em pagamentos de dívidas e pagamentos de boletos. Tanto é que tem até um monte de memes sobre isso, né? Tem um meme que é um áudio que eu adorei, que ri muito, que a pessoa liga, eu não sei se era de alguma telefonia móvel qualquer. Ah, você está devendo tanto, meu amor. Aí o cara fala assim, meu amor, você não caiu no sorteio de pagamento desse mês. Eu sorteio boletos para pagar e o seu não está no sorteio do mês. Então não vou pagar você. Chega nesse nível a brincadeira. Sim, quase. É tragicômico, né? É tragicômico, exatamente. É aí que você entra, né? Para a pessoa ter noção de que pagar, quanto tem, quanto vem. E tá sempre conversando, falando, me apresentando para poder ser ali uma peçazinha dentro desse... Realmente, assim, o brasileiro, né? A gente precisa de muita educação e educação financeira já devia estar para ontem, tá entendendo? Né? Até por mais, assim, eu vejo, assim, essa leva agora nova de empreendedores vindo. O que eles sabem, né? Para começar uma empresa, tem que entender um pouco do orçamento dele. Vamos no basicão, então, muitas das vezes ele entra, né? Pegando já dinheiro emprestado, aquela coisa, não tem controle das suas próprias finanças. Não, ele quebra a empresa porque ele não tem comportamento. A gente vê muito isso aqui, até não acredita, a gente vê muito isso aqui, o seguinte, a pessoa vem aqui e fala, cara, minha empresa não está ganhando dinheiro, a gente puxa e fala, cara, sua empresa está ganhando dinheiro, você está gastando muito, né? Ainda tem isso também, não né? é isso? Ainda então, tem isso. A saúde financeira da empresa depende muito do dono, obviamente, não é isso? Você vai saber de orçamento e, para começar, o orçamento pessoal é importantíssimo. Como é que é essa trajetória com você? A pessoa, vamos lá, tá, ó, você que está aí em casa agora, você se viu aí, se vestiu a carapuça, né? Viu que o problema é esse, né? Que somos todos, um pouco todos nós, né? E aí você fala, vou ligar para a Cíntia, então vou conversar isso com ela. Ligou para você. Como é que é o primeiro passo? A gente normalmente... Ligou e fechou, tá? Fechou. Assinou o contrato com você, beleza. Vamos lá. E agora? O que é a primeira coisa? Ah, tá. Antes disso, eu gosto de fazer um diagnóstico, né? Uma anamnese. E dali a gente vai ver quais são os pontos mais, assim, importantes que tá gritando ali para poder resolver, né? No caso, a gente normalmente tem 3 tipos de clientes, assim. Um que faz... que precisa de uma organização, gasta mais, às vezes, do que ganha, né? Organização financeira, a maior parte, né? Nessa... Então, você puxa os gastos das pessoas, todos os gastos? Outra é aquele cliente endividado, né? Que já está num processo assim... Aquele que o dinheiro quica na conta, né? Entrou, bateu, saiu. Aquele que já faz um investimento ou tem uma poupança e quer começar a direcionar... São muitos. São menos. São e tem aqueles que têm até um dinheiro e tem algumas dívidas. Mas, assim, esses 3 perfis são os perfis, assim... Mas, então, aí como é que faz? Ele entra, você analisa, abre a conta bancária dele, olha um por um, olha tudo? Aí vai depender de cada um, né? No caso... Tem gente que não gosta. Por exemplo, o que está atolado em dívida, a gente vai começar a fixar... A gente primeiro tenta, assim... eu uso, Rafael, uma ferramenta...
Que é uma ferramenta muito legal, é bem pró-cliente, sabe? Tá. Eu puxo os dados financeiros, por exemplo, você tem conta em vários bancos. Puxa tudo de um lugar só. Num lugar lugar só, só. né? Através da transmissão de dados. Ok. O seu, no caso da sua esposa, Sim. a gente pode estar colocando como se fosse um grande app ali, né? E a gente vai dar uma olhada nas categorizações, que é super importante. Uma das Restaurante, supermercado. quais são os tipos de gasto, né? E a renda iFood, também. Uber. iFood e Uber hoje em dia tá bombando, né? iFood e Uber é o que bomba, É um dos né? que mais vaza, né? Na torneirinha lá. É porque você não percebe, né? Vou pedir um iFoodzinho rapidinho, é não 50 reais. Aí vou pedir comida 90 reais. E vai indo, né? Uber também. Só 5 reais até ali, é só 10 reais. Aí a gente consegue ali, depois de ter categorizado direitinho, uma parte já vem categorizado, mas é sempre bom dar uma reavaliação. Não precisa de planilha, né? É só você realmente ter aquela periodicidade de estar olhando aquela lista, né? Sim. E aí, diante disso, a gente consegue ter uma média, assim, trimestral. Por exemplo, esses dados financeiros a gente consegue puxar de 3 meses para trás. Então, com esses 3 meses para trás, a gente já consegue ver uma média tanto de renda como de gastos. Ótimo. E também ali inserido dívidas, né? Categorização de dívidas, de financiamentos. E aí a gente consegue ver. Aí depois, com essas categorizações, dentro de cada gasto, por exemplo, gasto fixo, são gastos normalmente relacionados com moradia, saúde e alimentação, né? São os gastos mais difíceis de se mudar. E aí Por exemplo, iFood você pode... Cara, desativa esse negócio do celular. Com essa categorização, a gente consegue ver onde tá saindo mais dinheiro. A ferramenta te mostra. E aí a gente pode começar a estipular metas. Como eu te falei, aquelas micrometas. A gente consegue visualizar e começar a estabelecer algumas metas para ver onde... Às vezes a pessoa tem a impressão que sai num tipo de coisa, às vezes em outro. Tarifa bancária, assinatura, são coisas que às vezes a gente deixa passar e a gente está pagando todo mês e não está nem percebendo. Sabia? É muito louco. Eu lembro uma história minha, com 20 anos, 20 e pouquinhos anos, peguei um cartão de crédito, comecei a gastar, aquela coisa toda, e teve um mês que eu olhei o cartão de crédito e falei, não é possível, me roubaram. Eu não gastei isso tudo aí, eu falei, pai, me ajuda aqui a fazer uma conta aqui, pega essa calculadora que eu vou falando, porque eu vou ter que ir no banco reclamar, porque... Aí ele riu e falou assim, você vai ver que vai bater, mas vambora, faz aí. Aí eu fui batendo, 100, 20, 50, 30 reais, aqui, bum, bateu Caraca, ele, pois é, meu filho, por isso que cartão de crédito é um grande vilão. Você acha que cartão de crédito é um grande vilão? Olha... Ou não, na verdade, de ser ele bem usado, o que você acha? Ele tem um pouco de vilão, um pouco de mocinho, vai depender, né? Porque... de como saber usá-lo, né? Principalmente nós como a gente sempre, né, brasileiro sempre pensa, aí já entra a questão da mentalidade, em ter crédito, né? A gente começa assim, né? Tenho crédito. Quero ter crédito. Tô rico, né? É como se tivesse um dinheiro lá guardado guardadinho pra gente e a gente ia usar e tá tudo bem. Tá tudo bem, mas não é assim. Então a gente já entra tudo errado. Então, às vezes, aquilo que poderia ser uma coisa boa, né? Porque tem alguns benefícios, fica difícil de você resolver, né? A questão do crédito, no que eu te falei, e eu ia falar outra coisa. Né? Enquanto você lembra, o que eu queria falar do cartão de crédito é o seguinte, o cartão de crédito ele é feito para você adiar um pagamento ou outro. Ele foi feito para isso, ele não vai para você usar como o débito, né? Então... Você tá ali no mês, pô, esse mês tá difícil, esse aqui eu vou jogar pro mês que vem. Você usa o cartão de crédito para jogar pro mês que vem. Ninguém no Brasil sabe disso, assim. Não tô generalizando, né? Mas a maioria entende que é um dinheiro a mais, né? Então, voltando àquela questão da mentalidade, nós, né, sempre pensando no crédito, a gente sempre pensa em pegar emprestado. Mas por que não a gente começar a tentar mudar essa mentalidade de emprestar? Ótimo. Entendeu? Aí que tá a questão dos investimentos. O investimento está emprestando para alguém ganhando dinheirinho, né? Entendeu? Por que em vez de pegar emprestado, eu não posso começar a juntar e emprestar? Tá entendendo? Aí o jogo muda, essa né? mudança de mentalidade que, assim, a gente tenta pregar, tenta falar
para que as pessoas entendam, é legal ter aquele crédito, mas aquilo ali uma hora vai chegar, a conta vai chegar e você vai ter que pagar. E chega alto, né? Entendeu? Então, às vezes, assim, sua renda é tanto, mas, poxa, o comprometimento que você tem em ficar parcelando várias coisas no cartão de crédito, sua renda nunca é, né, 10 mil, nunca é 10 mil, porque acaba uma dívida, acaba uma parcela, aí você já consome, já adquire outra. Parcela. Então, você é a favor de parcelas? Que, por exemplo, eu me conheço, o Rafael me conhece. Tem que ter eu não muito posso cuidado. Parcelar. Eu não parcelo nada. Ou eu pago. Ou se eu parcelo no máximo 2, 3 vezes e olha lá. Porque, primeiro que eu sou ansioso. Então, já olha aquele negócio. 1 de 20, 1 de 10. Caraca, bicho, falta 10 meses pra pagar isso aí. Que você tem essa mentalidade, claro, que isso já ajuda bastante, né? Eu sei meu comportamento, eu sei o que não posso fazer. Então, assim, e aí, por exemplo, gente que divide, o cartão de crédito vem estourado todo mês, porque tá pagando coisa de ano passado, bicho. Eu gosto de fazer o seguinte, eu me seguro, não gasto, vou juntando um dinheiro ali, um pouquinho, e aí quero comprar, sei lá, um colchão novo, aí pum, pago. Quantas vezes? Pode ser até 10, a pessoa te olha, pode ser até 10 vezes, como se fosse uma grande mão de benefício. Pra mim não é. Porque não na quero. Verdade vira uma bola de neve, sistema, né? Isso já tá num sistema, um ciclo vicioso, né? Pegou, parcelou. Né? Não, eu gosto assim. Então, quando você pega uma pessoa, você prefere não parcelar? Eu oriento assim, por exemplo, existem coisas que você de repente vai comprar de necessidade que você talvez não tivesse o dinheiro ali, um valor maior, aí talvez a gente possa até pensar na questão do parcelar, né? Mas, assim, coisas triviais, alimentação, por exemplo, eu abomino. Porque você vai se alimentar aqui, aí tu vai ficar parcelando não sei quantas mil vezes. Uma coisa que você já até consumiu agora, daqui a 6 meses você está pagando aquilo. A mesma coisa. É a mesma coisa. Então, para coisas do dia a dia, consumo diário... Jamais parcelar. Eu oriento. Dicas que você... Vamos lá, dicas de Cíntia Matos. Parcelar compras de dia a dia, jamais. Anota aí, pessoal, atenção, Evitar. Agora... Tipo farmácia, supermercado, isso aí você não divide, né? Entendeu? Acho que é melhor para pagar ali nos meses mesmo que você vai consumir pagando aquilo. O que deveria parcelar? Então, essa questão de repente, de alguma coisa maior que você talvez não tenha aquele dinheiro ali na hora, né? Mas um valor maior, né? Mas também tem que avaliar se aquilo cabe dentro do seu orçamento, não vai te dar, né? Vai quebrar tua perna todo mês. Se o cara ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, aí você tem que ver uma coisa que custa 20 mil, aí já fica um pouquinho complicado, né? Então, porque ele nem deve ter esse cartão. Tem que avaliar tanto a renda da pessoa com o bem que ela quer comprar, porque às vezes, de repente, dá para esperar, dá para juntar um pouquinho, e aí, será que... Aí é a questão da reflexão, né? A gente... eu tento trabalhar com os clientes assim, existem coisas que a gente é mais suscetível, certo? Sim. Né? Uma coisa, depois que eu sou mais suscetível, você não é. E aí eu tento trabalhar com ele de seguinte forma, a gente trabalhar para evitar essas coisas, essas ciladas, né? Isso. Né? A primeira coisa seria isso. Por exemplo, se você está todo endividado, fica toda semana indo para o shopping, é uma coisa muito arriscada, tá entendendo? Não, concordo com você. Então, tentar mudança de hábitos, na verdade, né? As finanças Isso é o mais comportamentais, difícil, né? É o mais doloroso, tentar né? trazer a consciência e algumas mudanças de hábitos para você evitar certas instigações, né? Impulsos, né? Sim, claro. Então, é ruim. Seria interessante isso. Aí, essa mudança de hábito que a gente vai tentando implementar ali aos poucos. Se você tem essa predisposição de estar sempre comprando roupa, então cuidado. Vamos dar uma pausa, né? Dá uma pausa, evita certos lugares por um tempo, e aí a gente vai trabalhar aí de forma que a gente possa construir um valor aí para você poder ter uma Mas sabe renda, que eu acho também, Cíntia, é o uma seguinte, reserva, o que as pessoas pensam hoje? Vou falar assim, o que chega muito a mim também. Eu, Rafael, não gosto de parcelar, mas as pessoas me falam o seguinte, não, olha só, você não está parcelando, mas você prefere juntar um pouquinho mais e pagar uma vez. Eu, Rafael, prefiro, porque eu me conheço. Mas quem consegue se controlar, tem gente que é controlada, né?
Eu sou controlado em alguns aspectos, outros nem tanto. Sempre tem um calcanhar. Então, assim, eu prefiro pagar uma vez só, no máximo 2. Mas a pessoa fala, cara, olha só, por exemplo, eu tô querendo comprar uma, sei lá, um exemplo aqui, uma televisão de 70 polegadas, custa R$7.000. Eu parcelei em 7 vezes de 1.000. Em vez de eu ficar juntando 1.000, ficar 7 meses sem a televisão juntando 1.000 e depois pagar uma vez só, eu prefiro parcelar e pagar 1.000 todo mês, já curtindo minha televisão. A pessoa, quando ela divide sem juros, não faz sentido, sem juros, aí ela pode ter isso. Né? E hoje é muito em dia, difícil, né? Essa questão do parcelamento já está embutido, né, o juros. É isso. Se você falar, eu quero pago agora. Eles criam formas, né, de atrair a gente, né? Porque a gente fala em juros, a gente já sai fora. Assustado. Mas fala em desconto. Até aquilo que você não estava pensando em comprar, desconto. Aí você já fica instigado. Não, tem que comprar agora porque é o último dia. E o marketing, né? A propaganda faz muito isso. Então, entender essas coisas é importante. Entender a si, né? Os seus sentimentos envolvidos naquilo, né? O que você sente quando você vai comprar um negócio que você gosta. Então, essas modulações todas a gente tem que estar falando, conversando, e eu tento, para poder ter essa aderência também nesse trabalho de planejamento financeiro, né? Excelente. Vamos agora, começando a fechar, infelizmente aqui, né, mas dando fechamento. Que conselho você daria para quem está endividado e acha que não consegue sair dessa situação? A pessoa está nos vendo aqui agora e fala, eles estão muito bonitos esse podcast, muito legalzinho, mas, cara, minha dívida está tão grande que não adianta nem eu mexer, eu quero nem olhar. O que eu digo que você dá para essa pessoa? Primeiro a gente tenta conversar para que ela tenha um estímulo, né? Ter uma pessoa ali com você, né? Segurar sua mão, porque às vezes é difícil, né, sozinho, né? É complicado, porque a pessoa vai entrando no chamado ciclo da pobreza. Você já ouviu falar? Como é que é isso? Explica para mim. Então, é um ciclo vicioso que, como eu te falei, essa demanda de crenças, coisas arregadas à sua infância. Se você teve uma infância com dificuldade financeira, isso vai interferir lá na frente. Muito. Porque, às vezes, o jeito que você lidava lá, na sua infância, com o dinheiro, com os gastos, ou com a falta, né, de recurso, né? Quando vai para a fase adulta, isso... Aí você continua fazendo as mesmas projeções, a mesma ação. Então, por exemplo, tinha pouco, aí chegou, tem que gastar logo para garantir. Aí qualquer dinheiro que bate, o cara gasta, essas né? questões todas da infância, das crenças e as dívidas, você entra num ciclo que fica quase que num looping ali, que a pessoa não vê saída. Quando ela acha que aí acontece alguma coisa, aquilo já estimula o cérebro dela, aí os sentimentos já vêm, depressão. Aí já gasta. Aí cria as depressões, a ansiedade, isso tudo, né, doenças, né, da mente, sim, claro, que vão também continuar a pessoa mantendo naquele ciclo. Fazendo ela ter ações para continuar naquela situação. Ciclo. Então, e aí você bate um papo, troca uma ideia? Então, a gente vai tentando modificar esse ciclo, né? Claro, se for a pessoa tiver alguma patologia, assim, além de uma terapia e tudo, para poder também, bom falar com o psicólogo, né, porque, também, né? Tem que ter o profissional apropriado para cada... Mas a questão financeira também pode estar ajudando essa pessoa, né? Conjuntamente com o psicólogo, com o psiquiatra, a reestruturar aquela pessoa para que ela possa sair daquele ciclo, entendeu? Entendi. Eu trabalho muito assim, converso com os psicólogos e às vezes eles ficam com os pés amontados numa situação dessa de dívida, né, de falta de dinheiro, porque às vezes eles não podem fazer nada de concreto na questão do planejamento, né, de estar trabalhando ali a parte das finanças, né? Muito bom. Não, hoje, assim, eu acho que o que eu já ouvi falar, inclusive, são pessoas que não conseguem controlar tanto, e isso eu vejo desde garoto também, dividir seu dinheiro em envelopes. São 4 semanas esse mês, são 4 envelopes, tira todo o dinheiro, bota nos envelopes e vai começando. Forma, são várias formas. Hoje em dia você pode olhar o seu Pix, tem aplicativos, dos diversos aplicativos, para poder controlar tudo, né? Ver seus gastos. O importante é ela ter consciência disso, né? Isso. Essa consciência. Consciência de si, da sua suscetibilidade. Não vai sair agora. Não tem problema. É suscetível, sim, né? Suscetível, tá. A coisa que ela está suscetível a gastar, entender, né? Aí a gente ali conversando, a gente vai entendendo mais ou menos o que vai trazendo. Tem pessoas que são bem mais emocionais do que outras, mas
acaba a emoção, né? Interferindo naquilo Interferindo ali, né? na tomada da decisão. E a gente ali, com a parceria, fica mais fácil, porque é outro olhar de fora, estimulando, né? Trazendo coisas boas ali para que a pessoa possa sair daquela situação. Então, maravilha. Então, essa pessoa que nos ouviu agora, que acha que é possível, tem que olhar com outro olhar, conversar com Cíntia Matos, para entender que tem saída e o que ela está fazendo de errado. De vez em quando é uma coisa de infância, de vez em quando é uma coisa que ela está fazendo recorrentemente errado, mas tem salvação. Tem, claro, tudo na vida, né? Amém. Menos para a morte, né? O resto tem, né? Muito bem. Agora, tem um curso, alguma prática qualquer que essa pessoa pode fazer no dia a dia, um livro, um filme que a pessoa pode ver para dar uma olhada? Tá lembrando aqui agora? Podia ter combinado com você antes do programa, né? Mas já que eu lembrei aqui dessa pergunta agora, tem alguma coisa? Tem aquele livro... Ou filme, sei lá, alguma coisa? Tem o Pai Pobre, Pai Rico, né? Pai Pobre, Pai Rico é bom, excelente, A perfeito. consciência, inteligência... Inteligência emocional, né? boa. Psicologia financeira. É muito bom também. Tá, atenção, vão anotando aí, pessoal. Mente Milionária, Segredos da Mente Milionária. Tem esse livro também. Não sei se é da Napoleão Hill, não sei. Como é que é? Segredos... Bom, da Babilônia. Esqueci. Mas tudo bem, isso aí também te peguei de surpresa aqui, né? Mas já saíram alguns, isso é muito bom. Agora, para fechar, a sua missão... Qual a sua missão com essa pessoa? É mudar a vida dela. Não Bacana. Querendo ser... mas mas mudar, porque parece, né? Mas presunçoso, assim, a mas não questão financeira é muito importante. Nós temos, assim, várias crenças, né? Mas, assim, a crença que é unânime, a crença que todo mundo tem que praticamente acreditar, trabalha, vive, é o dinheiro, né? Ninguém vive sem dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, né? Você pode acreditar em Deus, você pode ter outra religião, como eu também posso, mas, assim, o dinheiro... ali, é concreto. Né? É concreto, né? Então, a gente precisa acreditar. Então, é uma coisa unânime. Então, a gente... como é que eu esqueci até que você tinha perguntado. Fale da sua missão, dessa missão. Então, você salvar a vida dessa pessoa, né? Quando a gente muda essa concepção e tudo, essa relação com o dinheiro, a vida da pessoa vai se tornar melhor. Claro. Porque os problemas financeiros, isso tudo atrapalham a vida da pessoa até no trabalho, não, né? Relação acaba com o casamento financeiro. É uma situação assim que eu vejo agora, algumas empresas já estão preocupadas, inclusive, com a produtividade dos funcionários em relação a essa questão, né, da vida financeira, porque isso vai atrapalhar até a cadeia, atrapalhar o indivíduo como toda a cadeia. É suma importância. Então, estar bem financeiramente, com equilíbrio, é importante emocionalmente, para todos que estão envolvidos ali na família e para toda a parte né, das empresas, da economia, né? Perfeito. Cíntia. Então, é mudar vidas. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas olhe para a lente do empreendedor ali e mande seu recado. Antes, dá a lente aqui para mim, Ítalo, antes aqui. Para entrar em contato com a Cíntia, @Cíntia da Silva Matos, um T só. No Instagram, já fala com ela. Agora ela vai te mandar um recado, você que gostou, presta atenção. Cíntia, manda pra ela. Eu formei, a gente criou essa empresa, Prospera Finanças, consultoria, né? Além disso, eu também sou educadora financeira, faço conteúdo nas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato, no Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, tem vídeos meus lá, estou sempre dando alguns insights, se quiser entrar em contato comigo, marcar um diagnóstico, tranquilo, forma gratuita, a gente pode marcar, conversar, entender as suas necessidades, tá? Eu quero aqui estar podendo ajudar as pessoas cada vez mais e o que eu ajudar, para mim, vai ser muito bom, tá? Perfeito, Cíntia, excelente. Atenção você que está aí teimando, você teimoso ou teimosa, que não quer falar sobre dinheiro porque tem a crença limitante, que tem também essas crenças limitantes, né? Não vou falar de dinheiro, senão eu paro de ganhar. Então é melhor eu estar pagando minhas contas. Falar mais 2 coisinhas. Diga. Né? Eu faço parte também de uma associação, né, de mulheres educadoras financeiras. Nós trabalhamos... Qual o nome? Bolsa e Batom.
Bolsa e batom, gostei. Bolsa e batom. Nós temos um perfil no Instagram, Bolsa tá? e batom? Quem quiser, a mulherada que quiser entender um pouquinho mais como é que é essa questão, né? Ótimo. Bolsa e batom. A gente tem esse perfil no Instagram e uma vez ao ano a gente também faz um encontro presencial, que vai ser agora, está marcado em maio, tá? Quem quiser aqui no Rio de Janeiro entrar em contato, a gente pode estar fornecendo informações, vai ser no dia 24 de maio, tá? Uma presença aí com várias educadoras e outras pessoas, porque esse ano educadoras financeiras. A gente vai falar sobre saúde integral da mulher, né? Ótimo. E eu também, né, quero também colocar aqui, né, eu tô lançando num projeto aí de coautoria de um livro. Legal. Tá? Qual livro? É um livro Dinheiro, Poder e Feminilidade, voltada para as mulheres. Eu sou coautora, fui convidada a participar desse projeto muito lindo, assim, para as mulheres, relacionada ao empoderamento feminino e a relação com as suas finanças, tá? Eu fui convidada e aí a gente está lançando esse livro agora, né? Dia 4 de fevereiro, em forma digital, e depois vai sair o físico pela Amazon. Legal. Eu estou muito contente, assim, porque eu trago uma inspiração para as mulheres, que me inspirou muito, e eu espero que inspire as mulheres também, né? Excelente. Então, eu estou muito feliz, tá? Né? Maravilha, gente. Vamos... Quando é que lança esse livro? Então, dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro? Aonde? Tem o link, né? Você pode entrar no meu Instagram, eu posso fornecer o link, vai ser a preço de custo. Legal. É um livro digital, mas depois vai sair o presencial. Mas quem puder, tá já adquirindo, vai ser bem baratinho, bem a preço importante de custo ajudar mesmo. As pessoas. É importante. Então, eu tenho essas outras frentes que eu estou trabalhando e tudo. E tem me dado muito prazer em poder estar divulgando também. Perfeito, tá, pessoal. Muito bom, curtiu, dá um coraçãozinho, liga o sino para ouvir aí os próximos podcasts que vão chegar para você. Se você estiver no YouTube, já liga o sininho aí, vê os outros podcasts também. Foi um prazer estar com você hoje. Foi um prazer, Cíntia. Muito obrigado pelo papo. Obrigada a você. Importantíssimo. Pela sua atenção, nada, pelo seu tempo. Importantíssimo falar. Nada, de forma alguma, importantíssimo falar sobre esse tema que ajuda a salvar vidas e negócios, muito importante, e famílias, e casamentos, e tudo, né? Tudo. Então, é a segunda causa de claro, separação, com certeza, sabia? dinheiro não tem jeito, imagino. E cuidado com a infidelidade financeira, hein, pessoal? Atenção, hein? Não mente, não. É isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez, Cíntia. Um abraço grande, um beijo. Tchau, até a próxima. Até mais.